Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí, né? Boa madrugada. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Aldrey, aqui da Assembleia de Deus Missão Mundial. E hoje nós vamos trazer a introdução a respeito do evangelismo, né? E tem uma frase a respeito do evangelismo, né? Eu, como evangelista, eu gosto muito dela e levo ela para... levo comigo, né? Sempre em que eu quero aplicar, é sempre que eu quero relembrar esses conceitos. Vai dizer assim: evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Então, que a gente nunca se esqueça que um dia nós fomos evangelizados. Ah, mas Aldrey, eu cresci dentro de igreja, eu nunca precisei, ninguém nunca evangelizou. Aí é que você se engana, né? Eu costumo dizer que todos nós fomos evangelizados, mesmo até aqueles como eu também, que nasceram praticamente dentro de uma igreja, né? Cresceram, mas um dia a gente precisou ser ensinado, a gente precisou ouvir a palavra do Senhor. Então, eu costumo dizer que essa frase ela, ela é um reflexo daquilo que todos nós vivemos um dia. Então, nós um dia fomos evangelizados e hoje nós também estamos à procura aí de aprender, de aprimorar e evangelizar, né? Cumprir o mandamento de Cristo, que é para todos, tá bom? Dando início à nossa aula, deixa eu só organizar algumas coisinhas aqui. Aí, pronto, agora foi. Meus irmãos, a gente sabe que evangelho, né, quase todos sabem, né, que evangelho significa boas novas. E todo cristão verdadeiro, ele entende que o evangelho de Jesus Cristo é a melhor notícia de todos os tempos e da eternidade. Então, por quê? Porque quando alguém possui, principalmente uma boa notícia, automaticamente nós, né, seres humanos, racionais, queremos contar para todo mundo, ou não? Se você aí ganhou lógico que não estou incentivando ninguém a jogar, né? Mas aí você ganhou no sorteio, você quer dizer para todo mundo, você ganhou um presente, você passou no concurso público, então você quer contar para todo mundo. Então, quando a notícia é especialmente boa, automaticamente nosso impulso é proclamar essa notícia para o telhado. Então, pensando bem sobre a mensagem do Evangelho e o seu significado, né, a sua simplicidade, a sua gratuidade, as bênçãos, né, que nós recebemos, o nosso desejo automaticamente deve ser irresistivelmente impulsionado a querer contar para todo mundo, não é verdade? Por isso que a gente costuma ver, né? E eu costumo realmente ver isso na prática, que muitas vezes o recém-convertido, muitas vezes, é o mais apaixonado evangelista, porque ele aceitou agora, mas chama os irmãos, quer estar sempre na igreja, e a oportunidade que ele tem de falar de Jesus, ele fala de Jesus, porque ele entendeu que é uma boa notícia. Então, muitas vezes, ele sem treinamento, sem um estímulo externo, né? A gente pode se surpreender muitas vezes, e muitas vezes o novo convertido ganha até mais almas do que uma pessoa que já está há muito tempo dentro da igreja, não é verdade? Eles não são obcecados por técnicas, não se intimidam pelo medo da rejeição, pelo contrário, a gente vê que eles verdadeiramente eles se entregam. A verdade é essa, a essa prática, essa atividade evangelizadora. Aqui, deixa eu pegar aqui aqui, ó, no capítulo 4 de Marcos, deixa eu marcar aqui para vocês. No capítulo 4 de Marcos, a gente vai encontrar uma das mais detalhadas e longas instruções a respeito do evangelismo em relação ao tipo de pessoas que nós vamos encontrar lá. E praticamente essa aula vai ser sempre ali em torno do Evangelho de Marcos, capítulo 4.
porque nós vamos falar lá mais na frente a respeito do tipo de pessoas que nós geralmente encontramos, né? Pessoas que são descritas por Jesus, que nós encontramos em decorrência do evangelismo. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é em relação a uma coisa que as pessoas muitas vezes depositam uma fé muito grande, né? Que é no estilo, na metodologia do mensageiro. E muitas vezes atribui ao insucesso ali, né? A pessoa não aceitou a Jesus porque simplesmente o mensageiro, porque atribuem realmente a oratória do mensageiro. Então, o que é que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Primeiro ponto, o mensageiro, ele não é o meio principal da conversão ali de uma pessoa. Então, a metodologia, né, atual de crescimento de igrejas, de algumas igrejas, diz que se um evangelista, e sempre que eu falar que é evangelista, eu não estou falando do ofício, tá? Do ofício ministerial. Eu estou falando da pessoa em que atua no meio de evangelização, tá bom? Então pode ser um irmão, uma irmã, estou falando, então eu vou defini-los como evangelista, tá bom? Então, muitas vezes a metodologia que a gente encontra atualmente vai dizer que o crescimento da igreja está no método em que o evangelista ele tem e utiliza para alcançar uma cultura. Então, praticamente eles estão dizendo assim, o evangelista ele tem que imitar de alguma forma a cultura para que aquelas pessoas venham para Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, tal abordagem ela vai contra o paradigma bíblico que sempre traz esse respaldo e nos orienta e nos instrui dizendo que o poder do Espírito no Evangelho não se encontra no mensageiro. Faltou aqui a conclusão, mas sim na mensagem. Então, o poder de Deus está na mensagem do Evangelho. Veja que em Romanos, Paulo vai dizer, né, que não se envergonha do Evangelho de Cristo, né, e este é o poder de Deus. O poder de Deus, então, não está no mensageiro, ensina a mensagem. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Se eu não me engano, em Marcos capítulo 4, do 3 ao 8, já se inicia, né, a parábola, né, que na epígrafe da maioria das Bíblias vai dizer que é a parábola do semeador ou da semente, né, mas eu gosto de utilizar, né, um termo um pouco mais conservador, que é parábola dos solos. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos slides. Para com este capítulo 4 de Marcos, meio que responde uma das perguntas que é básica que todo evangelista acaba fazendo. Eu já me fiz muito esta pergunta, já recebi muito essa pergunta de algumas pessoas e talvez seja uma pergunta sua, né? Que é por que alguns respondem bem ao evangelho enquanto que outros não, né? Uns querem aceitar Jesus de imediato, vem chorando, e outros não. Por que que isso acontece se a mensagem é tão boa, né? Isso, lógico, a gente olhando para um viés de que foi se pregado um verdadeiro evangelho e não foi uma mensagem distorcida, né? Olhando logicamente para uma mensagem verdadeira. Então, por que é? Por que que a mensagem é tão boa e alguns respondem bem enquanto que outros não respondem? Então essa é uma pergunta básica, né, que todo o evangelista uma hora ou outra acaba se fazendo, que é respondida pelo próprio Jesus. E aí pode surgir uma segunda pergunta, né, quando a gente responde a primeira, que é, poxa, mas e aí, a mensagem é desperdiçada, então eu perdi meu tempo, quer dizer que eu preciso encontrar as pessoas que vão aceitar, e aqui as que não aceitarem, foi uma perca de tempo. Eu gostaria de dizer para você que a mensagem ela nunca é desperdiçada, né? Paulo, certa vez, escrevendo para a igreja, se eu não me engano, de Corinto, ele vai dizer que um planta,
o outro rega, mas é o próprio Deus que dá o crescimento. Então, não fique frustrado, né? Vamos com calma, vamos mastigar devagarzinho, porque eu creio que essa aula talvez ela seja fundamental e essencial para que você perca o medo de evangelizar. Bom, meus irmãos, como eu falei, né? Lá em Marcos capítulo 4, nós temos alguns exemplos de solo, né? Que os solos ali que, pelo fato de ser uma parábola, então estão representando ali os tipos de coração. E a semente ali é a palavra do Senhor, o Evangelho, né? E que tipos de coração nós podemos encontrar durante este percurso. Então a parábola ela começa falando sobre um lavrador e depois, né, de semear, o lavrador ele vai para casa, dorme e se levanta, não sabendo como é que a semente brota. Então veja que a semente cresce, amadurece, mas ali já não é mais a responsabilidade do lavrador. Então é aí que está a essência ali da parábola, porque nesse contexto aí o lavrador é o evangelista, né? Aquele que está levando a semente, que está plantando ali, semeando, mas veja que ele não sabe, né, como é o amadurecimento. Por isso que Paulo vai dizer, né, que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, lá ainda no capítulo 4, né, Jesus ele explica que a semente representa o evangelho e o lavrador, o evangelista, se eu não me engano, no verso 26, né, e o evangelista ele espalha a semente, ou seja, explica o evangelho para as pessoas e algumas delas creem e recebem a vida. Então veja que, assim como o estilo do lavrador é irrelevante para o sucesso da colheita, Jesus ele também não sugere que o semeador altere a semente para facilitar. Veja que Jesus não diz, olha, alterem aí a semente, moldem aí a semente para o solo. Não, a semente é a semente. Então, ela é única. Então, nós não podemos alterar a palavra de Deus para facilitar o crescimento da igreja, para que gere resultados. Então, a gente vê que em muitos dos dias atuais, as pessoas estão, não todos, logicamente, não generalizando, mas em alguns pontos específicos, as pessoas querem suavizar muitas vezes a mensagem para que tenha um resultado mais satisfatório, né? Como, por exemplo, pregações motivacionais, onde quando colocam um homem no centro da mensagem, para dizer assim, você é forte, a sua raiz cresceu, você agora... não estou falando de hino, tá? Estou falando assim, de mensagens que colocam o homem no centro e no fim vai dizer que foi Deus que fez na vida do homem. E não falou nada de Deus. Ninguém conhece Deus, ninguém conhece Cristo, ninguém conhece as operações de Jesus, ninguém conhece nada a respeito do Espírito Santo, e só se sabe cada vez mais a respeito do homem e menos de Deus. Então veja que Jesus ele não sugere que a semente fosse alterada. Então nós precisamos sempre ter esse entendimento e essa mensagem, né, essa parábola, melhor dizendo, do Evangelho de Marcos, né, que Jesus descreve os exemplos de solo, eles nos ajudam muito a compreender. Porque Jesus, ele presume que os cristãos, eles vão evangelizar, eles evangelizarão utilizando a semente verdadeira que é o evangelho. Então, alterar a mensagem não é uma opção. Os crentes, eles são advertidos quanto a manipular a mensagem. Só leia Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, segundo a João, do 9, capítulo 9, versículo 11. Então, a única possibilidade de mudar, a única variante, né, nessa parábola são os corações, são os solos. A mensagem é sempre a mesma. Então, se um evangelista frustrado olhar para a dificuldade da tarefa ou para a cultura, né, que parece estar fechada contra o evangelho, o problema não está no mensageiro.
que é fiel à mensagem, ou no verdadeiro evangelho. O problema está na natureza do solo em que a semente cai, ou seja, o problema está no coração do homem, que muitas vezes está endurecido e não quer realmente, e não está fértil ali para receber a mensagem. Então veja que no capítulo 4 de Marcos, Jesus descreve diversos solos que são semeados. Alguns não produzem frutos para a salvação, enquanto que outros tipos de solos produzem. Então aqui se aponta 6 solos, né? E para um quadro de respostas inevitáveis, né, ao evangelismo, são terrenos que representam diversos tipos de coração humano. Tá? Então nós vamos começar aqui falando a respeito de cada um deles, tá bom? O primeiro é vou falar de 4 aqui, né? Na verdade, perdão, corrigindo aqui, dos 6, a gente separou 4. O primeiro é a semente que é semeada, é o semear à beira da estrada. Então, vamos ler aqui a página 9 do nosso livro de apoio, para que a gente tenha essa compreensão. Né? O 3.1 ali, semear à beira da estrada. O primeiro tipo de solo não é nem um pouco receptivo. Mateus capítulo 3, versículo 4, descreve parte da semente como tendo caído à beira do caminho. O que é interessante a gente saber aqui? Os campos em Israel não eram limitados por cercas ou muros. Em vez de cerca, haviam caminhos que atravessavam os campos, formando as bordas. Né? Tais caminhos eram propositadamente não cultivados. Como o clima em Israel é quente e árido, né, aquele calor, né, mais veemente, esses caminhos se tornaram, né, eram estradas de chão batidos pelos pés dos que os atravessavam. O que caísse nesses caminhos era comido pelas aves que seguiam o semeador, arremetendo e apanhando as sementes. Jesus relaciona esse surrupiar da semente à atividade de Satanás. Então vamos entender aqui. A primeira aí, né, o semear, quando você semeia à beira da estrada, ele está falando de um coração. Né? O solo da estrada ali era um solo compacto, né? Aquele solo que era socado. Né? Geralmente aí o pedreiro, quando ele vai fazer um piso, ele bota a metralha e depois ele faz o compacto dela, né? Começa a socar ela para que fique um piso mais resistente, mais batido. Então é mais ou menos esse tipo de solo que Jesus está comparando, né? Porque o solo compacto da estrada representa um coração endurecido, que não é penetrado pela semente das boas notícias do Evangelho, que fica parado na superfície, né? Cai, mas não entra. Então fica sempre ali parado na superfície, como uma comida ali exposta para as aves de rapina. Né? Então é um retrato dos que, presos pelas amarras de Satanás, não têm o mínimo interesse pela verdade. Então você vai ver que o primeiro ali, eles terminam rejeitando, né, esse primeiro tipo de solo. É um solo que rejeita o evangelho, porque o seu coração, duro demais, fica cada vez mais endurecido. Então, quanto mais o lavrador caminha por essa estrada, mais duro fica da semente penetrar ali, porque ele vai estar com uma terra ali compacta. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de solo. O segundo, deixa eu marcar aqui para vocês, esse aqui foi o primeiro. Poxa. Chuta. Não volta mais não. Vamos lá. O segundo, eu vou deixar assim mesmo para não botar tudo de novo. O segundo tipo de terra é um solo rochoso, onde a terra era pouca. Então, Marcos capítulo 4, versículo 5. Antes de semear, o agricultor procurava remover da terra
que receberia a semente e todas as pedras que encontrava. Não era tarefa fácil. Quando a semente caía sobre um tipo de solo, acomodava na terra fofa que o arado tinha revirado. Então, à medida que encontrava água, a semente se desenvolvia e cavava mais fundo, espalhando raízes e crescendo também para cima. Mas as novas raízes não conseguiam fincar a planta porque logo alcançavam aquela pedra calcária. Aqui é o tipo de solo que até acomodava a raiz, mas quando a planta começava a crescer e a raiz precisava ganhar espaço, era impedido pelas pedras do terreno ali, do solo. Então, qualquer nutriente que estivesse no solo, qualquer nutriente que estivesse no solo, a planta processava imediatamente e assim crescia. Ao brotar, a luz do sol exigia mais água, porque as raízes não conseguiam penetrar na rocha. Então, a frágil planta ressecava com o sol. Então, Jesus comparou esse solo com a pessoa que ouve a palavra e imediatamente responde com alegria, aceita. A resposta rápida pode enganar o evangelista, que pensa ter havido uma conversão autêntica. No começo, esse convertido demonstra mudanças drásticas, absorvendo e aplicando a verdade em tudo ao seu redor. Porém, a semente que rapidamente fica chamuscada, né? Essa vida aparente e superficial e temporária. Não há profundidade na resposta emotiva ou egoísta e nenhum fruto é produzido. Né? Aquela semente, é aquela pessoa que aceita Jesus, né? Até começa a frequentar e vai dizer que, mas o solo ali, ele é um solo que ainda tem pedras, tem partes duras ainda. É um solo meio que misturado. Então, quando aquela pessoa ali precisa de ter um pouco mais de raiz, de receber um pouco mais de nutriente, aquelas pedras meio que impedem esse crescimento dessa pessoa de uma forma espiritualmente falando, né? Aquela pessoa ali termina morrendo, porque a raiz é responsável por mandar os nutrientes de crescimento, enfim, para que a planta cresça realmente saudável. Mas aí, tendo pedras, ela não consegue realmente ter esse espaço, né, para que ela realmente se desenvolva como deveria. E aí termina realmente não produzindo. E aí Jesus ele vai fazer essa comparação com esse tipo de solo, né, que termina dando uma resposta, às vezes emotiva, mas não gera nenhum fruto. O terceiro, é semear entre espinhos. Marcos capítulo 4, versículo 7. É enganoso esse solo. Esse solo foi arado, parece fértil, mas sob sua superfície está uma espreita de emaranhado de raízes selvagens, né, os espinhos, prestes a produzir uma infestação de ervas daninhas. Quando a boa semente for forçada a competir por sua vida com os espinhos e abrolhos dormentes, a plantação do lavrador será sufocada. Eventualmente, as ervas daninhas roubam a umidade, olha aí, da semente e vedam a luz solar. O resultado é que a boa semente morre. A palavra que Jesus usa para espinhos vem do grego, não sou muito bom no grego não, mas vou arriscar aqui, acanta, que é uma erva daninha espinhenta comum no Oriente Médio e frequentemente encontrada em solo cultivado. Jesus compara esse solo espinhento aos que ouvem o evangelho, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra,
ficando ela infrutífera. Marcos capítulo 4, versículo 19. Se o solo rochoso representa emoções superficiais e as sementes lançadas no caminho representam um engano religioso impulsionado pelo amor egoísta e interesseiro, então esse solo agora espinhoso descreve a pessoa de ânimo dobre, ou seja, quando o coração da pessoa está preso às coisas do mundo, a sua necessidade quanto ao pecado, né, ou seu afastamento do pecado não é autêntico. O coração ele fica dividido entre os prazeres da terra e temporais e as realidades eternas e celestiais. Tais coisas, contudo, são mutuamente excludentes, ou seja, uma coisa exclui a outra. Os espinhos são correlatos aos cuidados do mundo. E esta frase poderia ainda ser compreendida como as distrações destas épocas. Né? O que a gente descreveu aqui no nosso livro de apoio é que muitas vezes as pessoas vêm a Jesus, talvez porque acha uma religião bonita, enfim, tem várias, como posso dizer, uma religião popular, mas ainda não se tem um desapego, né? Ainda acham que os prazeres passageiros, momentâneos do mundo são melhores do que a felicidade eterna com Deus. Então, muitas vezes, é essa semente que a palavra que é semeada entre espinhos, né? E por último, né, é a semente que é semeada em boa terra. Então, embora haja corações que rejeitam a salvação, Jesus descreve corações que também são receptivos ao Evangelho. Então, nós somos encorajados quando Jesus diz outra enfim. Então, ou seja, calma aí que não só tem a parte ruim, não. Tem coisa boa também. Caiu em terra boa, deu fruto, vingou, cresceu, produziu. Então, Marcos capítulo 4, versículo 8. Né? A boa terra é profunda, é macia, é rica, é limpa. Nem Satanás, nem a carne, nem o mundo poderão impedir que o evangelho entre no coração quando plantado nessa espécie de coração. Então, o preparo do coração para receber o evangelho é obra do Espírito Santo. É ele quem convence, é ele quem regenera, é ele quem justifica. Então, a obra no coração é domínio de Deus. Então, nessa parábola, a verdade tem um profundo efeito sobre como vemos o evangelismo. Então, deveria fazer que evangelizássemos com humildade, com obediência, com toda a confiança. Porque Jesus nos ensina que certo tipo de coração vai permitir o crescimento da palavra antes de ressecar e de sufocá-lo. Então, por isso, nós deveríamos sempre demonstrar e fazer esses apelos, né, do Evangelho, visando não apenas a emoção, mas a verdadeira fé. E aí vem uma pergunta, né? Mas aí, meu evangelista, o que é que eu posso dizer? Né? O que dizer ao evangelizar? Então, você pode ensinar sobre santidade, está lá no livro de apoio, né? Da página 12 em diante você vai ver. Então, fale sobre santidade de Deus, mostre o pecado deles, lógico, com sabedoria, né? Fale sobre as boas notícias, instrua eles, né, as pessoas sobre Cristo e o que ele fez por nós, diga que Deus existe, fale sobre arrependimento, fale sobre o seguir a Jesus, fale sobre a confiança em Jesus como Senhor e Salvador, aconselhe, né, para que eles pensem a considerar o preço que foi pago por nós na cruz. É sobre esses tipos de coisas que a gente pode falar no evangelismo. Então, no nosso livro de apoio, né, nós temos alguns questionamentos que nós podemos encontrar, né, alguns métodos de abordagens, né, ou seja, a gente saber como iniciar ali
uma conversa ou uma abordagem ali a uma pessoa. Tá? E por fim, né, a gente encerra aqui falando sobre a grande comissão. Né? A grande comissão, ela pode ser mais bem compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo aos seus discípulos, como registrado em Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 20, Lucas 24, 46 ao 49, João capítulo 20, versículo 21 ao 23 e Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Então, resumindo, né, a grande comissão, ela trata do mandamento do Senhor no sentido de levar e proclamar o seu evangelho a todas as nações. Tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida. Esse foi um pequeno resumo lá do nosso livro. Tá mais? Vou deixar lá no nosso grupo lá do WhatsApp, né, os PDFs e juntamente com os livros também. Tá? Essa aula aqui é só para reforçar, para que você também possa sempre estar relembrando tudo aquilo que foi passado nas aulas presenciais e no livro de apoio. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Fica na paz. Até a próxima.